Iniciamos hoje mais um programa Diálogo do Saber da TV FIB. Hoje, fora dos estúdios da TV FIB, temos como convidado o professor doutor Elias Oliveira da Mota. É um prazer estar aqui com você e poder ter essa oportunidade de atingir a tantos professores, diretores de escola e pessoas interessadas numa mudança na educação brasileira. Nascido em Franca, presidente do Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação e coordenador-geral dos projetos deste instituto. Foi também secretário, e ainda é, da Associação Ibero-Americana e Institutos Educativos de Gastronomia, Hotelaria e Turismo, que tem sede em La Plata, província de Buenos Aires, Argentina. Consultor da Unesco, tem importantes trabalhos publicados que são verdadeiras balizas na definição e reformulação de políticas e planejamentos educacionais, como o livro publicado pela Unesco, Direito Educacional e Educação do Século XXI, que tem 774 páginas. Portanto, o professor e doutor Elias é uma pessoa muito interessante para nós refletirmos sobre a educação no século XXI e como a educação brasileira tem se estabelecido durante esses anos e o Plano Nacional de Educação. Seja bem-vindo ao programa Diálogos do Saber, professor Elias. Obrigado. É um prazer sempre estar conversando com pessoas que possam está contribuindo para a gente pensar a educação e a melhoria da educação brasileira. Pensando nisso, gostaria de começar a nossa conversa justamente que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que o senhor trabalha com o direito educacional. Bom, em primeiro lugar, para se falar em direito educacional, é preciso se falar em direito à educação, que é diferente. O direito à educação, no meu modo de ver, é tão importante quanto o próprio direito à vida. Olhe bem essa expressão, direito à educação é tão importante quanto o direito à vida. Porque a vida não é só física, ela é mental, psíquica, tudo. E hoje nós sabemos, inclusive, que as próprias decisões muitas vezes são tomadas pensando que está havendo todo um raciocínio em torno delas, quando algo que está atrás de todo esse raciocínio, que é o nosso inconsciente, também tem influência decisiva na decisão. E isso é interessante o que o senhor está falando, porque a maior parte das pessoas, quando se fala em direito, se pensa em lei e se pensa em alguma coisa estática. Isso. E na realidade, direito e a própria educação é processo, como a vida que é movimento. Permanente. É um equívoco das pessoas, né? Justamente. Então, o direito à educação, como eu acabei de dizer, é tão importante quanto a vida. E, sendo assim, a educação como um todo deveria ter sido vista com mais carinho, com mais responsabilidade, com mais consciência por administradores anteriores de municípios, de estados e administração federal também. E agora é que parece estar havendo uma maior conscientização, talvez até devido ao maior nível educacional do povo brasileiro, então está havendo uma maior prioridade para a educação. Uma prova disso é que no último dia 24 de junho, foi aprovada a Lei 13.005, que é o novo Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação formado por 20 metas fundamentais, desde a área de gestão,
de área do professorado, da capacitação, de formação básica do professorado, até mesmo sobre as metas para a educação infantil, o ensino fundamental, a educação básica, etc. Então, esse plano é uma prova de que de 10 a 20 anos para cá houve uma mudança de mentalidade no povo brasileiro. E parece começar a dar prioridade real à educação. Muito boa essa colocação que o senhor acabou de fazer. Porque o novo Plano Nacional de Educação, ele, assim que foi aprovado, a mídia, de uma forma geral, colocou uma visão negativa e uma visão positiva, né? Por exemplo, o Cristóvão Buarque, uma das colocações que ele faz é que esse plano não vai dar certo, que esse plano é ideal. E uma das argumentações que o Cristóvão Buarque coloca é que 10% do PIB, até se chegar em 2023, é muito pouco para a realidade dos 400 milhões anuais que a educação deveria ter. O que o senhor pensa disso? De certa forma, ele tem razão. Eu vejo também um outro ângulo da questão, que não adianta se ter muito dinheiro, se fazer um plano de carreira muito bem feito e se valorizar mais o professor. Isso é importante? É importantíssimo. Mas o problema fundamental da nossa educação não está propriamente, não está especificamente na questão da remuneração do professor e da verba que é destinada à educação. Está no próprio conceito de professor que nós temos e nos próprios professores que nós temos. Há necessidade de uma mudança de mentalidade em primeiro lugar. Uma mudança de mentalidade e que o professor tenha consciência de que ele não deve mais ser um bom professor. Não se pode admitir mais um bom professor na realidade atual. Nós precisamos de ter excelentes professores. Ou seja, a pessoa tem que ser capaz de buscar a sua potencialidade de excelência. Porque só assim ele pode ser um exemplo para os seus alunos. E a educação principal que se dá ao aluno é pelo exemplo de vida e até mesmo de aprender a aprender e de ser. Isso é o melhor tipo de educação que o professor transmite aos seus alunos. Eu concordo com o senhor e eu gostaria de fazer algumas colocações aqui para nós refletirmos um pouquinho sobre justamente o que o senhor acabou de colocar. Nas redes sociais, especificamente no Facebook, nós temos algumas páginas, né, que os próprios professores frequentam e fazem reflexões sobre o que é ser professor. Uma dessas páginas, que tem 186 mil pessoas que as frequentam, né, ela é chamada de professor por vocação. Daí, eu gostaria de pensar junto com o senhor o seguinte: como analista de discurso, eu entendo que nós, como sujeitos, somos construídos a partir das práticas discursivas que nós fazemos de nós mesmos e que as pessoas fazem de nós. Então, nesse sentido, ser professor tem toda uma construção discursiva, identitária, do que é ser professor. Então, no próprio título dessa página, você tem lá, professor por vocação. Se você tem um professor por vocação, você não tem um professor, você tem um sacerdote. Se você tem um sacerdote, a própria linguagem do dia a dia do professor institucionaliza esse sacerdócio quando ele diz assim: eu dou aulas. Ele não ministra aulas, porque ministrar aulas está em administrar as aulas. Então, o ministrar está no âmbito do profissional e o dar está no âmbito da caridade, do religioso, da doação, da disponibilidade
E mais uma coisa ainda. Se eu dou alguma coisa, eu estou fazendo um movimento estático. E se eu ministro, eu estou num movimento dinâmico. Eu não estou na estaticidade do dar. Por quê? Eu dou, eu tenho um verbo aí que para. Dei, acabou. Não é? Justo. E o ministrar necessita de várias coisas. Principalmente a questão da formação profissional. Sim, sim. Então, esse é um dos pontos fundamentais. É claro que o plano também trata disso, da formação profissional. Mas o anterior também já tratava. E nós sabemos que isso não foi feito. Infelizmente, isso ficou no papel e aí corre-se o risco novamente, e aí o Cristóvão tem razão, de criticar esse aspecto, de não concretização daquilo que está previsto. Porque justamente se faz uma questão de se pensar aperfeiçoamento, se pensar em cursos de formação docente, quando na realidade se deveria ser uma formação profissional. E eu particularmente, como educadora, né, de alguns anos, aí, de uns 20 anos, que passou pela educação básica, pela graduação, pela pós-graduação, e como pesquisadora também, eu percebo que na formação profissional, eu penso que se deveria formar alguém, primeiramente, de uma maneira geral e humanista, e mais do que isso, nós vivemos dentro de uma sociedade da informação e da tecnologia, da comunicação, da mediatização, da simulação. Então, este profissional, ele tem que não ser só um docente, mas alguém que saiba ler e dominar as linguagens presentes dentro desta sociedade. A linguagem publicitária, a linguagem jornalística, a linguagem midiática, a linguagem tecnológica, enfim, as linguagens que movimentam essa vida cotidiana e a sociedade. Concorda comigo? Concordo plenamente. E lhe digo por quê. Em primeiro lugar, nós temos uma nova geração surgindo aí, que está sendo denominada geração Z. Essa nova geração já nasce de uma maneira completamente diferente da nossa geração e da geração dos novos professores também. A geração dos novos professores já é diferente dessa meninada hoje que está na educação infantil. Esse pessoal já nasce mexendo no computador, já nasce mexendo no smartphone. Sim. Então é outra realidade. E já nasce sendo educado pelas grandes corporações. Não tem dúvida. E pela própria mídia, e pela própria linguagem tecnológica, que de certa maneira, quando aquele dispositivo é desenvolvido, ele já é desenvolvido para nortear o modo de pensar e o modo de dizer daquela criança. Daí, quando se chega dentro da sala de aula, ele encontra um professor que muitas vezes não sabe dialogar. Alguns não têm nem alfabetização digital. Né? Sim. Outros tiveram um tipo de letramento, entende? Em que começaram a aprender por sílabas, né? E não pela palavra como um todo, e não pelo símbolo realmente que a palavra tem. O senhor tocou num ponto que eu acho fundamental. A diferenciação entre alfabetização e letramento. Então, quando a gente fala em letramento, quando nós falamos geralmente em letramento, a maior parte das pessoas pensa letramento confundido com alfabetização. Quando na realidade, letramento pode ser de qualquer coisa, que na realidade o letramento está envolvendo a aprendizagem das linguagens, do meio. O sentido que se está dizendo ali na escrita. Isso mesmo. Para se entender o texto na sua profundidade e poder interpretá-lo até de maneira diferente do autor do texto, ou semelhante, mas pelo menos entendendo o que o autor do texto quis dizer em primeiro lugar.
É isso mesmo. E tem mais uma coisa, eu acho que o letramento, ele não está só restrito à escrita. Ele está também ligado à tecnologia. Então, ser letrado na tecnologia é aprender a lidar com a linguagem tecnológica. Ser letrado no jornalismo é aprender a lidar com a linguagem jornalística. Ser letrado no direito é aprender a lidar com as leis, a entender as leis, a ver como eu posso entrar nas brechas dessas leis. Isso que você está dizendo, entender, é fundamental. O entender, ele tem que ser entendido, vamos dizer assim, naquele sentido que o Paulo Freire falava, de criticidade, de criatividade. Criticidade no sentido de crítica daquele texto, no sentido histórico, no sentido ideológico, no sentido filosófico, né? Fazer uma crítica profunda da realidade, né? Comparar aquilo que está escrito com a realidade que a pessoa vive, né? Para depois, então, criar alguma coisa em cima, criar o próprio pensamento, ou seja, aprender realmente, assimilar e criar em cima para ter um próprio pensamento sobre o assunto. Um de seus textos, o professor coloca que o século XXI é o século da educação. Sim. Nesse sentido, quais são, digamos assim, o que faz com que com que o professor pense que este século é o século da educação? Bom, do ponto de vista econômico, vamos dizer, em primeiro lugar, nesse sentido, você pode ver que as análises todas que são feitas pelos futurólogos do mundo, como John Naismith, né, megatrends dele, megatrends 2000, megatendências, megatrends Ásia, etc., ele mostra que um dos setores do mundo que mais estão crescendo e que mais vão crescer nos próximos 10, 20 anos é o setor de educação. Você tem ali, em primeiro lugar, comunicação, em segundo lugar, tecnologia? Não. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, turismo. Turismo. Segundo lugar, as telecomunicações. Terceiro lugar, educação. Em quarto lugar, a informática. E quinto lugar vem a biotecnologia. A biogenética com a biotecnologia. E na área de informática, a robótica. Agora, isso não é dito só por ele. Isso já antes, Alvin Toffler falava sobre isso, da importância que a educação estava assumindo como setor da primeira onda, economia segunda mundial. onda, terceira Justamente. onda. E o que ele fala? Na última onda que ele analisa, A terceira onda. é justamente a onda da sociedade que nós estamos começando a viver e que essa geração Z já está vivendo efetivamente. É a sociedade da informação, do conhecimento e do lazer. Por que do lazer? Porque a pessoa está cada vez mais em busca de diversão, em busca de alegria, em busca de satisfação, de prazer, etc. Então, o lazer é fundamental na vida da pessoa e as pessoas estão tomando consciência disso. Por isso que há esse imenso volume de recursos para a área turística, não? E nós vimos agora a Copa do Mundo aqui no Brasil. Que maravilha que foi, está sendo, né? Apesar do problema da seleção brasileira, mas nós estamos vendo que o Brasil está dando uma demonstração real de que sabe receber as pessoas e mostrando o seu desenvolvimento também. Então, é fundamental se ver por esse lado a educação, o lado em que ela está junto com o turismo, com telecomunicações, com informática, como um dos setores da economia mundial que mais cresce. E quando eu falo em crescimento da educação, não é essa educação formal como nós temos conhecimento dela hoje. É uma nova educação que está se desenvolvendo. É uma educação à distância que inclusive vai começar a ser feita pela TV digital. Inclusive a Fundação FGV,
já iniciou, me parece, um processo com módulos de educação à distância com o ensino médio. O senhor conhece alguma coisa nesse sentido? Sim, aliás, isso não é novo no Brasil, é antigo. Já se começou no ensino fundamental, desde a TV educativa do Maranhão, que foi a primeira no Brasil, isso na década de 60 ainda. E isso foi se desenvolvendo, se não me engano, foi em 1965, por aí, que tivemos essa primeira TV educativa no Brasil. Depois ela se uniu com a TV de Recife, etc., e criou-se a TV educativa do Nordeste, e depois esse programa foi deixado em segundo plano. Mas tivemos também a Fundação Anchieta, que desenvolveu um trabalho extraordinário e veio outros programas pela televisão também, e 2000, não sei qual era o nome, agora me falhou o nome do programa, mas o segundo grau começou, o ensino médio começou a ser feito pela televisão também, né? E agora com a TV digital isso vai ser muito, muito mais fácil, né? E outra coisa, a educação vai se desenvolver de uma maneira tal que dentro em breve ela vai ser feita de acordo com os interesses da pessoa e não com um currículo pronto, estabelecido como existe hoje. O senhor estaria dizendo que era mais ou menos aquilo que o José Pacheco propôs com a Escola da Ponte, agora com esse projeto que ele tem em Âncora? Não é só isso, é decorrente de uma nova tendência da sociedade mundial, a gente chama de molecularização, né, ou personalização. Hoje a educação começou a ser personalizada de acordo com o interesse das pessoas. Então, em breve, nós vamos ter currículos em que a pessoa pode escolher aqui, e a Universidade de Harvard ele pega uma disciplina, uma outra de Oxford, uma outra aqui da Unifram, uma outra lá da Faculdade de Bauru, da Unesp, e assim por diante. Então, a pessoa pode pegar disciplinas várias à distância e depois uma determinada universidade faz a sua avaliação e ele pode ser aprovado. Professor Elias, isso é uma tendência de futuro, realmente. Essa tendência, o senhor acha que vai demorar a chegar? Não vai demorar a chegar. Ela já está, de certa forma, sendo experimentada pelas universidades que estão criando seus cursos à distância. Esses cursos à distância são o primeiro passo. Eles permanecem dentro de uma linearidade. Né? Mas essa linearidade tende a mudar, tende a haver um maior respeito ao interesse das pessoas. Que tipo de formação eu quero? Pode ser um misto de direito e de educação. Então, eu não quero fazer só o curso de direito ou só o curso de educação. Eu quero fazer um novo tipo de formação pessoal. Eu quero fazer direito educacional. Então, hoje, você não pode ainda fazer isso diante da legislação existente. Sim. Mas isso aí já está... muitas pessoas são obrigadas a fazer 2 cursos para poderem ter a formação que querem. Né? E, de certa forma, no currículo já se é permitido, tanto no currículo do ensino médio, da educação básica. Já se reconhece os créditos. E da graduação, que 20% pode ser virtual. Né? Pode. 20% pode ser virtual. Há um virtual. começo de aceitação dessa ideia. Mas eu vejo um pequeno problema, ou que talvez possa ser grande, dependendo da localização, né, em que se dá isso. Eu acho a educação à distância muito importante, mas uma das preocupações é que a educação à distância, para ela se fazer de uma forma efetiva, eficaz e com qualidade, ela precisa, para aquele estudante que vai estar ali, amadurecimento, responsabilidade, autonomia. E muitas vezes as propostas que a gente tem visto em algumas universidades, não digo as universidades públicas, mas em algumas universidades particulares, pensando em ganhar dinheiro, que a gente sabe que isso existe, um equívoco na forma de
trabalhar essa educação à distância quando ela é colocada de uma forma que não digamos assim, a qualidade acaba se perdendo. Porque muitas vezes... E aí há o êxodo. Sim, a evasão é muito grande. É muito grande. Por quê? Por causa da baixa qualidade. Sim. Porque quando o aluno... Mas veja só, te dou um exemplo. O nosso instituto fez agora a capacitação a nível de aperfeiçoamento de quase 6.500 juízes no Brasil inteirinho. Então esses magistrados são o que você disse, pessoas responsáveis, já mais maduras. Que têm uma cultura diferente. Isso. Então o que aconteceu? Esses juízes fizeram um curso que foi preparado de uma área bem diferente da área jurídica. Por quê? O juiz ele tem que administrar o fórum, ele tem que administrar pessoal, né? Ele tem que fazer administração judiciária, propriamente dita. Ele nunca aprendeu na faculdade de Direito qualquer noção de gestão. Então nós preparamos cursos específicos sobre gestão judiciária, gestão cartorária e gestão de pessoal. O resultado foi um sucesso. Os juízes se sentiram motivados para fazer os cursos, nenhum deles deixou de terminar o curso, né? Todos eles foram até o final, já receberam automaticamente a sua certificação, né? E o que acontece? Não houve uma só crítica de um só deles, né? Cerca de 6.500, nenhum deles fez crítica à qualidade do curso. Então, o que acontece? Quando o curso é de alta qualidade, a educação à distância é o caminho ideal. E eu acho uma coisa importante da gente colocar agora, aqui... vamos dizer o seguinte, e para a formação dos professores, nós não temos, em hipótese alguma, condições de fazer formação profissional para adequada de forma presencial. É impossível, primeiro por causa dos gastos. Mesmo com 10% do PIB sendo aplicado em educação e uma grande parte indo para a capacitação do professorado, será impossível, porque as despesas com a formação profissional são muito grandes e o que tem que se transmitir é muita coisa, né? Então o professor ficaria mais tempo com a formação profissional dele para ele se atualizar, ele se especializar, do que propriamente dando aulas. E ele não pode parar de dar aulas. Então, o único caminho realmente que se salva aí para podermos fazer o treinamento efetivo do professorado, me parece que é a educação à distância. Mas de uma forma um pouco mista, por enquanto, que a gente chama de semipresencial. Você pode iniciar de forma presencial e concluir de forma presencial. Iniciar levando o professor a aprender, porque infelizmente eles não estão sabendo ensinar o aluno a aprender, porque nem eles mesmos aprenderam a aprender, né? E então há necessidade imediata de uma revisão do que se está oferecendo como formação profissional dos professores, ou seja, o currículo das faculdades de educação e pedagogia precisa ser revisto, né? Outra coisa, precisa ser revisto também o aperfeiçoamento, como ele está sendo feito. Aperfeiçoa-se muito em o que ministrar, né? Mas não se ensina o professor a ser um aprendiz também. O professor tem que ser um eterno aprendiz. Daí está surgindo um novo nome, profendiz. Profendiz é a soma do professor com o aprendiz. O professor que não se transformar em profendiz, ou seja, num eterno aprendiz, aquele que permanece com seu cérebro amando aprender, amando crescer, amando se desenvolver, né? Apaixonado pela educação, se o professor não atingir esse nível, ele estará perdendo um pouco o sentido da sua própria vida. Aí entra o aspecto filosófico que nós estávamos conversando antes da entrevista, né? A questão é a questão de existencial até para o professor brasileiro e mundial. Se o professor não mudar, entende? Para ter prazer em ensinar, entende? E para levar os alunos a aprenderem a ser, aprenderem a compartilhar, né? E não só a fazer, né?
Então, isso é fundamental, essa mudança. É definir qual o meu papel dentro da sociedade, dentro do mercado de trabalho, dentro da escola. Ora, professor, foi um prazer muito grande. O prazer foi nosso, Marisa. Essa disponibilidade de estar aqui dialogando com a gente, de estar aqui dando um pouquinho dessa sabedoria sua sobre essa área tão cara ao Brasil, que é a educação. E nós paramos por aqui hoje e deixamos aberto para sugestões, para dúvidas. E se o senhor tiver um e-mail ou algum contato que o senhor possa deixar para as pessoas entrarem em contato? É fácil. Mota, M-O-T-T-A. Mota, @IPDE. Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação. ipde.org.br. E o programa Diálogos do Saber fica por aqui. Qualquer dúvida e sugestões também podem ser enviadas para novos temas, novas discussões, para o e-mail reginamomesso@uol.com.br. Até mais.